Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de mais uma contratação, ou seria reforço? Vocês sabem que eu só respondo essa questão depois. Léo Batistão, se bem que eu tenho uma historinha que eu vou mudar essa pronúncia daqui a pouco, foi contratado pelo Santos, atacante com passagem pela primeira divisão espanhola, até algo diferente do Augusto Galvão, que só jogou na terceira divisão espanhola, brilhou, dá para dizer assim, no Raio Vallecano, foi para o Atlético de Madrid, depois Vila Real, Espanhol, devo estar esquecendo algum, estava na China no Wuhan, minha pronúncia chinesa não é tão boa, mas é algo do gênero, e agora vem para o Santos. Ele que é de Santos, e antes de eu apresentar Caio Nascimento, que está ao meu lado, é fã do Léo, ou algo do gênero, vocês daqui a pouco saberão também, vou contar uma historinha sobre por que eu acho muito engraçado o Léo Batistão estar no Santos. Eu sou de Santos, eu vim de Santos para São Paulo, se bem que nesse momento eu estou em Santos da gravação, e quando mais jovem, andava com uma certa turma, uma certa galera, digamos assim, que era da mesma escola do Batistão, né? Que acompanhava muito de perto a carreira do Batistão na Espanha, porque quando ele vinha passar férias aqui, era o pessoal que estava no bar com ele. Então, ali aos meus 25, 24 anos, eu andava muito com esse pessoal. E eu lembro de uma vez, um jovem estava com uma camisa do Batistão no Atlético de Madrid, e eu fui perguntar alguma coisa sobre o Batistão. E ele falou assim, completamente mamado no churrasco, o Léo Bastal, e voou assim, toda a chuva de cuspe na minha cara ao ouvir o nome Bastal, porque tem um P, né? Baptistal, e lá eles não falam o ão com a nossa facilidade, então era o au. Então voou assim, cuspe, cerveja, sabe Deus o que na minha cara, quando eu fui falar sobre o Léo Batistão. Tirando isso, que não tem absolutamente nada a ver com ele em campo, tá tudo bem, eu gostei, e por ter gostado, eu chamei alguém que claramente gostou mais ainda, que é Caio Nascimento, meu caro. Obrigado por topar gravar na velocidade para falar deste jovem que é aqui de Santos. Tudo certo? Tudo certo, não tanto quanto você estava nessa ocasião que você citou aí, né? Eu espero que ele não tenha te traumatizado, né? Porque às vezes a pessoa Não. pega birra, né? De outra para um momento, né, desse tipo, mas tudo certo em você falar aí sobre o novo reforço do Santos. É um reforço bem interessante, acho que é até um reforço disputado, né? Acho que ele estava quase fechado com o Inter, o Santos conseguiu convencê-lo, né? Não sei se é tempo de jogo, o que ofereceram pro Léo Batistão. Como é que é? Bastão? Como é que você falou? Bastal. Bastal. É incrível. Eu nunca vou esquecer essa história. Agora eu também não vou. Não foi comigo, mas não vou esquecer, cara. Sensacional. Tudo bem. Caio, nossa querida amiga Anitta Efraim estava falando no Twitter, e eu, enquanto no resenha ao vivo na TV Cultura Litoral, acompanhando a notícia do Batistão, acompanhando o Twitter para ver se fechava de fato, enfim, o que o pessoal estava opinando, e a Anitta começou a falar que você gostava muito dele. Eu não estava conseguindo conversar com vocês porque estava ao vivo, e aí fui ver se era verdade. Você me confirmou, você gosta do Léo. Por quê? Conta pro pessoal. A Anitta é brincadeira, né? Ela gosta de dar susto na gente no WhatsApp, né? Então, assim, você tá de boa, assim, dando na. Quem é fulano? Não sei o que, né? Sempre em caps lock, né? Brincadeira essa garota. Mas o Batistão é um jogador bem interessante. Eu gosto dele porque, como ele tem uma trajetória muito forte no futsal, né? Um jogador que jogou muito tempo futsal, especialmente em Santos, na cidade, e é importante porque ele é acostumado a jogar em espaço reduzido para não soar pedante, tá, Noronha? O que é o espaço reduzido que a gente fala, né? É o clássico, né? Jogar curto, né? Com pouco espaço para você resolver. Então, é o que o Santos joga, né? É o estilo de jogo do Diniz, é um jogo mais aproximado. Não é um jogo, por exemplo, em que você explora a bola longa, não é um jogo que você explora, por exemplo, velocidade em profundidade, né? Coisas assim que. Coisa que aconteceu, né, no segundo gol do Santos, né, contra o Libertad, que foi uma jogada em profundidade, mas ele é o oposto disso. Ele é um jogador que começou até mais como ponta direita, né? Começou jogando como extrema, mas ele tá jogando, ou ele a reta final, entre aspas, dele, né? Não é reta final porque ele tem 28 anos, mas a parte final da carreira dele, antes de chegar ao Santos, ele estava mais como um centroavante, um atacante, digamos assim. Gosto dele porque ele tem semelhanças no estilo de jogo dele com o do Caio Jorge. Então, assim, eu achei que a contratação foi muito boa, porque, assim, muitas coisas, né? Muitos fatores atrapalham, entre aspas, tá? Para dizer que uma contratação foi boa ou ruim depois, né? Então você tem que analisar antes.
Então você tem que analisar pela coerência da contratação. E isso eu achei muito coerente, porque é um jogador que sai muito da área, é um jogador que constrói o jogo, sabe construir o jogo, tem um refino técnico muito bom, domina, controla muito bem a bola, não tem dificuldade para matar uma bola, né? Então, assim, para ele é tranquilo. Se você dá, por exemplo, uma pedra, ele devolve para você ela polida, assim. Então, você é um jogador técnico, um jogador bom nesse sentido. Coisa que ele pegou, né, no futsal. No futsal você tem que ter domínio, né? Senão você não vinga na carreira, né? Então, isso é importante. É um jogador tecnicamente muito bom. E ele não é de. Acho que o pessoal que é maníaco, né, por dados, acho importante ter os dados, mas calma, né? Você tem que tomar cuidado. Dado, número é muito frio. Então, se eu for analisar, não, ele só tem 6 gols em tal temporada, ou ele tem 6 gols e 4 assistências, ou seja, 10 participações em gol. Até a gente pode passar os números completos. Complete seu raciocínio que eu vou passar os números completos aqui. E esse daí eu entendo, tipo, é importante você levar em consideração, mas tem que levar em consideração o contexto, onde ele estava jogando, como ele estava jogando, com quem ele estava jogando. Então, sim, isso é muito importante na hora de você avaliar um jogador de futebol. Então, ele basicamente, né, fez a carreira dele na Espanha, né? Ele se tornou atleta de futebol na Espanha, passou por Atlético de Madrid com o Simeone. Ele jogou pouco, mas era um jogador que participava, né? Ele entrava, era o 12º jogador do Simeone. Acho que ele teve uma sequência de 11 jogos, se eu não me engano, em que ele entrou direto, mas não era um jogador que era titular. Tanto é que ele foi emprestado depois para o Vila Real, onde ele foi mais titular, e no Espanhol, onde ele teve a carreira muito boa. Lá ele realmente ele foi bem. Se eu não me engano, ele foi contratado do Atlético de Madrid pelo Espanhol e jogou três temporadas ou 2 temporadas e meia. Mas ele foi aí que ele fez a transição. No Atlético de Madrid, como o Atlético de Madrid não jogava com pontas, né? É um time que jogava no 4-4-2, ele entrava como segundo atacante muitas vezes, né? Nessas poucas, por isso que ele teve poucas oportunidades. Mas ele conseguiu modelar, né, o jogo de futebol dele para outras equipes. E foi no Espanhol que ele virou um falso 9, às vezes um segundo atacante, ou até o atacante, mas é um atacante que constrói o jogo. Então por isso que o número de gols dele não é tão gritante, tá? Mas é um jogador que ele participa de todas as jogadas no último terço, né, ou no ataque, né? Vamos ser bem didático aqui. Então, assim, ele recebe muito bem a bola, ele passa muito bem, ele sai da área, né? Ele constrói o jogo. Eu não vejo mais, tá? Ele jogando como um ponta. Pode ser utilizado porque ele tem essa facilidade, ele tem esse histórico, né? A favor dele, no passado dele, pela trajetória dele. E até pela maneira, né, como joga aproximado, o time do Diniz joga muito colado, né, os jogadores muito próximos da bola, um muito próximo do outro. Acho que ele vai ser mais efetivo jogando de 9 no Santos, sendo o 9 do Santos. É importante também, avaliando, né, o aspecto geral da contratação, já é um jogador de 28 anos, ou seja, não é muito velho, mas também já tem uma bagagem. É um jogador que, por mais que estava no Wuhan, né, na China, estava em atividade, era titular, deixou uns gols lá também. Então, assim, ele não vem como qualquer para cá, né? Não estou comparando, tá, o nível do atleta, mas, por exemplo, o Hulk, ele estava na China, deixou uns gols dele lá, não foi brilhante, mas deixou os gols dele lá e a gente está vendo o que está vendo no Atlético Mineiro. Então, assim, faz sentido a contratação dele. Então, assim, é outra coisa que combina a favor dele. O que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é a parte física. Então, assim, ele está há algum tempo sem jogar, então ele vai precisar passar, né, por uma readequação, tem que ter paciência. Não acho que ele vai chegar já. Não é que eu não acho que ele vai chegar, ele pode ter uma certa dificuldade nesse início por conta da questão física, mas por já conhecer a cidade, né, o Bafistão, né, como você estava falando agora há pouco aí, para ele vai ser tudo muito, isso daí também joga muito a favor. É torcedor do clube, é da cidade, conhece a cidade, então a ambientação não vai ser nada difícil para ele. Eu acho que ele vai ter até seria mais tranquilo. Isso torna, né, o aspecto da contratação um pouco mais tranquilo. Se vai dar certo lá em 2022, né, quando está terminando a temporada do Santos, a gente vê. Mas nesse momento, né, você tem que considerar todas as variantes, né? E assim, acho que o Santos conseguiu cobrir praticamente todas. É um jogador que tem um estilo de jogo semelhante ao que o Santos estava sentindo falta, especialmente agora, né? Acho que levando em consideração as 2 últimas partidas do Santos, né? Contra o Libertad e contra o Fortaleza, ganhou uma, empatou outra, onde jogou bem o primeiro tempo contra o Fortaleza, mas jogou bem porque, na minha opinião, mudou o esquema, né, o 4-3-1-2 ou 4-4-2, se você preferir, porque o Santos não tem pontas mais. O Santos não tem pontos que driblam, né?
Então isso daí faz uma diferença absurda pro estilo de jogo de um time que joga com pontas, né? Então, se você ter dois atacantes com mobilidade, que sabe controlar bem a bola, não que o Santos estava, tá? Mas, por exemplo, você teve uma liberdade pro Pirani criar o jogo, então você tinha alguém, a bola chegava mais fácil no último terço pro atacante. O Marcos Guilherme teve dificuldade, né? Não é um jogador que tá tendo facilidade no ataque, coisa que o Léo Batistão teria. Então, se a bola chega em condição para ele, como tá chegando, né, nesses últimos 2 jogos, em que o Santos jogou com dupla de ataque na frente, que eu acho que deve ser a tendência, também se a gente levar em consideração o que vinha fazendo o Léo Batistão, o que ele fez de melhor, né? Que ele joga melhor quando ele joga com dupla, né? Ou seja, num 4-4-2 ou 4-3-1-2, para ele fica mais sustentável, fica mais fácil de jogar o jogo. E eu acho que combina, né? Com a necessidade tanto do aspecto tático quanto do aspecto técnico para o Santos. Bom, a gente tinha falado dos números, eu separei aqui. São números bastante razoáveis, ainda mais quando a gente mostra esses números um dia depois do Augusto, que de fato tem números bastante abaixo. Vamos lá. Na primeira temporada como profissional, 11-12 no Raio Valecano, 17 jogos, 4 gols. Na segunda, 7 gols. Na terceira, essa sequência do Atlético de Madrid que você falou de 11 jogos, 1 gol. No Betis, o primeiro empréstimo, 2 gols e 22 jogos. Aí ele volta para o Raio Valecano, 26 jogos, 7 gols e aí uma assistência. No Vila Real, 6 gols e uma assistência na temporada 15-16. No Espanhol, 22 jogos, 6 gols e 5 assistências. Você vê já uma consistência e um aumento nos números. Em 17, quando ele é vendido para o Espanhol, na segunda temporada do Espanhol, 40 jogos, 9 gols, 3 assistências. Na terceira, 24 jogos, 3 gols, 2 assistências. Na China, um pouco menos, 7 gols, 2 assistências na primeira temporada. Na segunda, 2-1. E aí, esse ano, ele só jogou 2 partidas agora em julho pelo Wuhan. São números que me remetem muito ao Caio Jorge, né? Não é o cara matador que vai meter 20 gols, mas é o cara que vai meter os seus golzinhos e dar os passes para o gol. Então, acho que esse encaixe que o Caio citou do Caio faz todo. O Caio citou do Caio, é ótimo, né? O Caio citou do Caio Jorge faz todo sentido na análise do Léo Batistão. Rapidamente, Caio, a gente pensa aqui então no falso 9. É uma opção para se jogar com o Marinho e ele em dupla. Você acha que o Diniz sentaria o Marcos Guilherme e o Lucas Braga? Ou o Marcos ocuparia a posição que hoje o Pirani está ocupando? Ou você acha que vai num 4-3-3 com Marinho, Marcos e Léo? Qual você acha que é a maior probabilidade? Até pensando que o Diniz não tem revezado, né, formações táticas. Ele tem jogado, tirando essas 2 últimas partidas, sempre num 4-3-3 e só não jogou agora porque o Marinho está fora. Sejamos realistas. Eu acho que ele só mudou porque o Marinho não tá jogando. Acho que se depender dele, ele volta pro 4-3-3 e aí ele vai deixar o Batistão em falso 9, Marinho e Braga, ou Marinho e Marcos Guilherme. Se continuar no 4-2-3-1, no 4-4-2, ele vai sentar o Pirani. Ele não pensa 2 vezes em sentar o jogador da base. Então, assim, por mais que, né, o Campos esteja falando o contrário, eu acho que ele vai preferir o que ele já tá acostumado, né? Bom, aí vai de cada um, né? É importante uma coisa que você está falando com relação aos números, os times que ele jogou, né? Tirando o Atlético de Madrid, é tudo time que briga contra, né? Rebaixamento ou briga literalmente por meio de tabela. E assim, quando você vai analisar, por exemplo, igual quando surgiu, né? Não sei se o Santos vai voltar a carga por ele, igual o Sérgio Henrique, né? Que é um jogador do Eibar, jogou no Levante. Cara, esses times, inclusive até o Eibar e o Levante, eles têm um orçamento até menor do que o do Santos. Então, não é porque ele tá no Campeonato Espanhol, que ele tá na Europa, que todo time lá vai ser superior, entendeu? Até do ponto de vista financeiro, porque são outros 500, né? São outras necessidades. Então, esses caras não é nem passar pano nem nada, mas é tentar dar uma luz, né? Com relação aos números, por isso que eu acho importante, mas é necessário tomar cuidado. Vou dar um exemplo. O Luiz Adriano, é um jogador que tá no Palmeiras, não é um jogador que entrega muitos gols no Palmeiras, mas ele entregou muitos gols no Shakhtar, porque ele jogava de uma maneira diferente. Era um campeonato diferente, onde ele era protagonista num time que era só protagonista. Ele tá no Palmeiras, num campeonato que ele reveza o protagonismo, né? Ou às vezes é o Flamengo, às vezes é o Palmeiras, hoje agora tem o Atlético Mineiro, então assim, não é fácil. E é um jogador que tá em descendência na carreira dele, né? O Léo Batistão, não, eu acho que ele, pelo menos ele manteve uma régua, né? Em times em que ele teve que disputar campeonato. É muito diferente. Muitos jogos o Vila Real teve que jogar para trás, segurar resultado. Por quê? O Vila Real não pode bater de frente contra Barcelona, contra Real Madrid, contra Sevilha, até contra o rival Valência, contra o Betis, muitas vezes, o Atlético de Madrid. Já citei 6 times, ou seja, quase metade, né, da tabela. Então, assim,
Isso que, assim, são jogos de ida e volta. Então, isso daí já diminui a perspectiva de um time que propõe, entendeu? Então, por isso que eu acho que os números dele em gols não são tão gritantes. Tem a característica semelhante do Caio Jorge, mas pode ser diferente aqui, entendeu? Justamente pela realidade, pelo protagonismo, pelo nível do campeonato. Então, isso pode, sim, ser um fator diferente, tá? Por isso que eu sempre gosto, né, de salientar. É bom ter os números, mas confiar cegamente neles, você pode cair numa pegadinha, porque Você assim, você precisa tem que saber. sempre, eu sempre falo, pessoal, interpretar os números. Exato, só jogar número é complicado. Então, isso daí é uma coisa que precisa ser sempre levada em consideração. Então, por isso que eu acho que é importante, né? É uma contratação importante, eu acho. Até pela maneira como aconteceu, né? Veio de graça, né? Se eu não me engano, não tem que pagar a transferência, então isso é importante. Claro, tem a questão do salário, mas não pagar a transferência já é um alívio gigantesco para um clube de futebol. É isso. Caio, mais algum tópico que a gente não abordou? Ou resumimos Léo Batistão e agora a gente. Ah, não, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Só responde um ou outro. Reforço ou contratação? O pessoal sabe que eu nunca falo que é reforço. Eu acho que é reforço, porque. É você que tá falando. Porque eu acho que assim, ele vem para jogar. Acho que a tendência é essa. Ele vem para substituir uma lacuna. É um pedido do Diniz, né? Então, assim, eu não sei se é específico pelo jogador, mas acho que é um jogador que combina muito com o que ele entende de futebol. Porque, assim, a situação era essa. Ele não tem confiança ainda no Marcos Leonardo, normal. Mas não é, por exemplo, ele não é menor, né, entre aspas, para o futebol do que o Marcos Guilherme, que estava, entre aspas, sendo o jogador que flutua ali na E frente. é superior a Bruno Marques e Raniel, né? Sim, bem mais. Acho que assim, o Raniel, a situação dele, acho que é até sui generis, assim, a gente não, eu não acho que ele deveria de ser colocado do jeito que ele está colocando, não pela qualidade técnica nem nada, por tudo que aconteceu na vida dele. Sim. Acho que tem que ser paliativo, porque eu não, assim, eu falo por mim, eu acho que se eu tivesse passado pelas coisas que ele passou, eu tinha entrado em piripaque já, cara, impressionante. Claro. Então, assim, a gente tem que lembrar nessa parte, né? Tem que levar em consideração o lado humano do jogador. Mas só para acho que deixar claro, né? Eu acho que ele vem para ser o titular no ataque, do comando do ataque. Não sei se ele vai ser goleador, isso daí é o campeonato que vai acabar dizendo para a gente na frente. Mas é um jogador que eu acho que, justamente por ter características semelhantes à do Caio Jorge e por ter um passado, ser um jogador de beirada, né? Poder jogar de ponta, especialmente no lado direito, ele abre um leque de criatividade. Pode deixar uns gols? Pode deixar uns gols. Mas eu acho que o fato dele trazer algo diferente para o jogo do Santos é importante. Com o Marinho, acho que o Santos volta a jogar com 3 atacantes. Acho. Não faria isso. Acho que deveria de manter o 4-4-2 com o Marinho e o Batistão na frente. Aí eu sou a favor de você sempre ter opção diferente no banco do que gastar tudo lá na sua equipe inicial. Daí você teria um Braga, você teria ou o Pirani ou o Marcos Guilherme, aí vai depender do Diniz, algo que mude o jogo, né? Algo que, até para dar suporte físico, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, na última partida contra o Fortaleza, o Jamota saiu extasiado, o Braga terminou o jogo com a língua de fora. Braga, né, que é um jogador que tem uma resistência muito grande. Então, essa sequência é caótica para o Santos, né? O calendário brasileiro é caótico. Então, por isso que eu acho que também, né, já respondendo de duas, né, do aspecto tático, até reforço por conta disso. É um jogador que preenche uma lacuna. Muito bem, eu espero que dê muito certo no Santos, porque tá precisando. Mais um reforço que vem teoricamente de graça. Eu falo sempre teoricamente porque depende dos salários. Os salários não são baixos. O dinheiro do Rodrigo, onde foi parar em salário, a gente sempre precisa lembrar disso. Mas uma contratação aparentemente dentro da realidade do Santos, que ainda não tem dinheiro, a gente sabe. Então, Caio, obrigado. Como sempre, um prazer dividir o seu conhecimento com o pessoal e espero que todo mundo fique feliz com a chegada do Léo, do Augusto. Quem sabe tem mais por aí. Lembrando que eu acho que esse vídeo saiu antes da entrevista com o John. Já divulguei nas redes, então se você está sabendo, 6 horas da terça-feira. Se saiu depois e você não assistiu, tem o vídeo com a entrevista com o John aqui no canal. Amanhã tem pré-jogo, quinta-feira tem jogo e a gente torce para que seja uma live de comemoração. Caio, brigadão, um abraço. Grande abraço, Noronha. Acho que o pessoal já tá feliz pelo Bastão aí. Você já brindou todo mundo. Qualquer coisa, pelo menos você já tem um meme garantido. É verdade. Valeu, pessoal. Até mais.